Pessoal, voltamos para mais uma videoaula, né? Essa videoaula vai continuar falando aí sobre o módulo 4, que é o espaço geográfico e a cartografia. Bom, eu havia deixado de tarefa para vocês a realizarem a atividade 4 da página 268, né? Eu havia deixado aí durante aquela aula online que nós fizemos aí na terça-feira. Hoje eu vou trazer para vocês essa correção aqui na forma de PowerPoint. Bom, aí nós temos lá, observe novamente as sequências de mapas que retratam a capital de Minas Gerais, Belo Horizonte, seus arredores e responda. A quantos metros corresponde na realidade cada centímetro representado nos mapas B e C? No mapa B equivale aí a 1.000 metros e no mapa C 16.000 metros, tá? Então isso daqui, pessoal, é a escala desse mapa. Então esse corresponde de metros, né? Cada centímetro representado aí naqueles mapas. B. Utilizando a escala, calcule no mapa A a distância aproximada em linha reta entre a Capela Curial de São Francisco de Assis e a Casa Kubitschek. 3 centímetros no mapa, então a escala do mapa ali eram de 3 centímetros, vocês iam multiplicar por 130 metros, que é a escala, né? Você, no mapa, deu ali, pegando a régua, deu 3 centímetros, a escala de 130 metros. Há aproximadamente 400 metros em linha reta na realidade. Então, a escala do mapa estava lá 130 metros. Né? E ele tem 3 centímetros, vocês iam multiplicar esse 130 por 3, que daria 390 metros aí, aproximadamente 400 metros. Agora calcule no mapa C a distância aproximada em linha reta entre Brumadinho e Itabira, 7,5 centímetros no mapa, vezes 16 quilômetros, que é a escala, aproximadamente 120 quilômetros em linha reta. Vocês teriam que pegar o 16 aqui e multiplicar por 7,5 centímetros. D. Em qual dos 3 mapas é possível identificar mais detalhes? E qual deles é possível observar uma área maior, né? Justifique. É possível observar mais detalhes no mapa A, por ele apresentar uma escala maior. Pessoal, quanto maior a escala, maior os dados desse mapa. Por exemplo, se na escala nós temos lá que a cada 1 centímetro equivalem aí a 10 quilômetros da realidade, ela é uma escala grande. Se nós temos no mapa que a cada 1 centímetro equivalem a 100 quilômetros, é uma escala pequena. Então é nas escalas maiores dos mapas que nós temos aí com maior precisão dos elementos representados, tá? Já o mapa C representa a maior área entre os 3, abrangendo o município de Belo Horizonte e os municípios vizinhos. Nele, a Lagoa da Pampulha é retratada apenas como um ponto no mapa. Então, quanto maior a escala, tá? Quanto maior a escala, maior os detalhes. Menor a escala, menor os detalhes. Bom, hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre as representações cartográficas. Nós temos os mapas, né, que apresentam escalas pequenas, significam que eles trazem aí poucos detalhes por eles abrangerem grandes áreas. E temos as cartas, ou chamados croquis também, escala bem maior, média a grande, apresenta muitos detalhes. Então, quando a escala ela é grande, nós temos aí uma variedade de elementos, a gente consegue visualizar melhor. Quando essa escala é pequena, é uma visualização muito menor. Representações gráficas, as plantas, escala muito grande, tamanho muito próximo do real. Olha só, uma planta de um apartamento. Lembra quando eu pedi em sala de aula para vocês estarem fazendo uma planta da casa de vocês, uma planta da escola ou da sala de aula? Na planta as escalas são grandes, né? Representam aí em metros, geralmente não usam quilômetros, são escalas maiores. Então a cada 1 centímetro, por exemplo, nesse mapa, ele pode representar aí 1 ou 2 metros somente. Elementos de um mapa, isso aqui a gente já havia falado, eu voltei com vocês para não ficar nenhuma dúvida, né? Nós temos a roda dos ventos, a escala, a legenda, os símbolos, que nós já havíamos falado aí na nossa aula online, que todos os símbolos eles seguem aí um parâmetro mundial para que você possa identificá-los em qualquer parte do mundo. Então, por exemplo, o museu ele sempre vai ser retratado em forma de uma casa, as árvores ali também, sempre a água, sempre de azul, a vegetação de verde. Isso são as simbologias desses mapas, tá?
Bom, aqui nós temos, olha, eu trouxe de uma forma bem visualizada para vocês, tá? Nós temos ali a escala, que é essa daqui, uma escala gráfica, né? Que a cada aqui 1 centímetro nesse mapa equivalem a 5.000 quilômetros na realidade. Nós temos aqui a legenda, que são chamadas aqui as curvas de nível, e nós temos a orientação, que é a rosa dos ventos. Qual que é o título desse mapa? Bacias hidrográficas, né? Bacia hidrográfica, desculpa, do Arroio Pelotas. A escala, pessoal, a escala é um conteúdo bem complicado, né? É muito difícil, existe a escala gráfica, a escala numérica, ela fica geralmente no canto inferior direito ou esquerdo do mapa. Escala é a relação entre a medida de um objeto ou lugar representado no papel mapa e sua medida real. Então essa é a fórmula da escala. Pode ser grande, tamanho quase que real, média, um tamanho reduzido, e pequeno, um tamanho muito reduzido. Por exemplo, a escala grande, quando você vai fazer a planta aí de uma sala, da sala de aula da sua casa. Média, quando você vai fazer a planta aí do seu quarteirão, por exemplo. E pequena, quando você vai fazer um mapa. Por exemplo, o mapa mundi, ou o mapa do Brasil, ou o mapa do Mato Grosso do Sul, ele usa uma escala pequena. Aí, pessoal, a apostila, logo após todos esses elementos do mapa, ele traz pra gente aí as chamadas curvas de nível. Isso aqui entra muito em topografia, tá? São linhas que unem os pontos do relevo que têm a mesma altitude. Aquelas montanhas que parece que foram desenhadas, eles fazem aquilo justamente para não ter o assoreamento do solo. É chamada de curva, pois normalmente a linha que resulta do estudo das altitudes de um terreno são em geral manifestadas por curva. Traçadas na carta, permite a visualização da declividade, inclinação do terreno. Então, são aquelas montanhas, né, que elas têm ali parece várias escadas, vários degraus, e esses degraus funcionam aí para não deixar a água correr em grande velocidade e não acabar aí levando toda a terra desse terreno. Quanto maior a declividade, mais próximos as curvas de nível aparecem representadas. Aqui eu trouxe para vocês, tá? Quanto menor a declividade, maior o afastamento entre elas. São associadas a valores de altitude em metros. Então, isso aqui se chama topografia, tá? Uma topografia do relevo. Quanto menor a declividade, maior o afastamento. Quanto maior a declividade, maior o afastamento. Aqui eu trouxe para vocês, ó, mapa de curvas de nível, tá? Formas de relevo, um perfil topográfico, que seria mais ou menos uma fotografia desse relevo, e aqui as altitudes. Isso aqui, pessoal, tudo eu estou falando porque existe vários mapas que utilizam esse tipo de linguagem. Eles colocam principalmente em mapas topográficos. Então a apostila ela trouxe pra gente essa parte aqui, é um conteúdo um pouquinho mais complicado, mas que eu não poderia estar deixando de falar com vocês o que são curvas de nível e para que elas são utilizadas. Aí, pessoal, nós vamos começar a falar da cartografia digital. Hoje, devido aí à grande tecnologia, nós conseguimos vários meios de nos localizarmos. Hoje nós temos o GPS, que funcionam através aí das mensagens que são enviadas pelos satélites. E ele fala assim, ó, dos primeiros mapas da cartografia digital, os avanços tecnológicos ocorridos desde o meados do século XX permitiram aos cartógrafos confeccionar mapas cada vez mais detalhados por conta da precisão disponibilizadas pelas técnicas utilizadas. Atualmente, esses profissionais contam com recursos modernos e de sensoriamento remoto, podendo utilizar fotografias aéreas e imagens de superfície terrestre. Foi o que eu falei para vocês, né? Eles contam com vários recursos tecnológicos que fornecem dados detalhados. Então hoje é muito mais fácil de se criar um mapa do que naquela época lá das grandes navegações, onde eles se guiavam somente pelos astros, que era uma questão de tentativa e erro. Hoje nós temos aí as chamadas fotografias aéreas, sensoriamento remoto, GPS, os famosos drones, né, que acabam auxiliando muito aí na localização e na precisão para a elaboração desses mapas. As fotografias aéreas são obtidas por meio de câmeras instaladas em aviões ou em drones e fornecem informações sobre o espaço a ser mapeado, para facilitar o trabalho dos cartógrafos.
Equipamentos ou aplicativos criam imagens tridimensionais utilizando as fotografias aéreas. Então, pessoal, são câmeras fotográficas de alta precisão que vão acopladas, tá? Principalmente em aviões aí. Aqui nós temos uma imagem que ela pode ter sido feita, né? Tanto em um avião como hoje já utilizamos aí o drone. São fotografias aéreas que acabam depois servindo para mapear toda essa região. Tá vendo que como hoje é muito mais fácil nós elaborarmos aí vários tipos de mapa com o uso dessas tecnologias. As imagens de satélite são obtidas por sensores instalados em satélites artificiais que orbitam o nosso planeta, como é o caso do satélite Sentinel-2, representado a seguir. Para dar origem a tais imagens, os sensores captam a energia emitida e refletida pela superfície terrestre. A qualidade dessas imagens é tão alta que atualmente muitos cartógrafos as utilizam como principal fonte de informação para a elaboração dos mapas. Então, os satélites eles acabam aqui captando, tá, várias imagens e eles enviam aí para suas centrais para essas imagens estar sendo interpretadas. O GPS, pessoal, ele é alimentado pelas imagens de satélites. Essa imagem eu tirei da própria apostila de vocês. Como funciona o GPS, né? Eu trouxe aqui um esquema. Cada satélite emite um sinal que indica qual é o satélite e que horas ele foi emitido. 2. O receptor aparelho GPS detecta os sinais e identifica cada satélite. Unindo os sinais de 4 satélites em uma base de dados que indica a posição dos satélites, o receptor calcula a posição exata. Pessoal, esse setor de satélite, essa empresa satélite, ela chama Navistar, ela pertence aos Estados Unidos. São um conjunto de 24 satélites que orbitam, tá, em volta do nosso planeta. Tem 24 e 4 estão lá reserva, lá no banco de reservas, se der problema em algum, ele entra. Eles têm essa patente dos Estados Unidos desde o período da Guerra Fria e é necessário o quê? 4 satélites para fazer uma triangulação, para saber a precisão exata. Por isso que aqui ele mostrou para vocês dessa forma. Eles precisam de 4 satélites para que ele tenha aí essa imagem em tempo real. Bom, pessoal, eu vou deixar para vocês, prestem bem atenção, a atividade 6 da página 276 e o teste da 276 e 277. Essa aula ela está sendo disponibilizada na quinta-feira de manhã para vocês. Na sexta-feira à tarde, eu vou entrar online com vocês e nós vamos fazer a revisão e tirar dúvidas sobre esses exercícios. Então, não deixe de fazer para que vocês possam estar participando da aula também. Bom, pessoal, por agora é só. Um beijo e até mais.